protocolos de transporte. E nós vamos usar para isso o Wireshark. O Wireshark é aquela ferramenta que captura e analisa o conteúdo da rede. Existem algumas ferramentas que são usadas só para capturar, outras só para analisar. O Wireshark, na verdade, usa uma biblioteca padrão, o IPCAP. É uma biblioteca já bem disseminada, muitos softwares utilizam. Por incrível que pareça, há alguns programas de usuário que utilizam essa biblioteca ou algum recurso dela, como por exemplo detectar algum tipo de pacote, detectar hardware específico, porque tem alguns utilitários importantes. Então a gente vai, a princípio, veja só a questão do Wireshark. O Wireshark, ele coloca a interface de rede em modo promíscuo e captura todos os pacotes. Vocês não estão com hardware assim, à altura de fazer isso, né? Um supercomputador. Mas, no entanto, não é esse o problema. Eu consigo fazer captura com Wireshark ou TCP/dump até mesmo no Raspberry. Então, quer dizer, esse não é o problema. O problema é que vocês todos, ao mesmo tempo, capturando o pacote Wireshark, a rede vai ficar inundada. Então, um conselho: se vocês forem analisar pacote na rede, a gente vai ver mais adiante, mas um recurso interessante é o Port Mirror do switch. É você pegar uma determinada porta de um determinado equipamento, às vezes o firewall, dependendo da situação, às vezes um servidor. Você quer saber o que está passando aqui esse servidor? Você vai lá no switch e fala assim: olha, eu quero que você faça um espelho dessa porta nessa outra. E você conecta o seu computador ou uma interface de rede exclusivamente para isso naquela porta e faz o monitoramento por ela. Você vai trabalhar de forma mais tranquila e principalmente você não vai receber todo tipo de informação. O Wireshark, quando está ouvindo o que está passando numa interface de rede, ele ouve tudo. Por isso existem os filtros. Os filtros para te darem visibilidade sobre aquilo que você precisa. Só que imagina o seguinte: se você tiver uma interface de rede com uma vazão muito grande, muitos usuários, exemplo, acessando sistemas, diversos protocolos, você vai ter que ter uma boa máquina para capturar e analisar esses pacotes. Normalmente, uma técnica interessante, por exemplo, você tem uma suspeita de um determinado serviço, falha de alguma coisa ou tentativa de invasão, você pode utilizar algum programa, como por exemplo TCP/dump, para ficar capturando tudo que passa por aquela interface de rede, gerar um arquivo, no outro dia você analisa o arquivo. Existem alguns filtros padronizados, mas o importante é você saber o que é possível fazer. A nossa aula de hoje não vai dar para esmiuçar todas as funcionalidades do Wireshark, muito menos conhecer cada protocolo, cada filtro que a gente monta. Não é essa a intenção. A intenção é vocês visualizarem o que é possível fazer. E aí, aqueles que gostarem mais, quiserem e precisarem, podem dar continuidade. Então, primeiro eu vou conectar, vou explicar o cenário. Eu vou estar usando aquele supercomputador aqui, quase igual ao Deep Blue, que é o Raspberry. Então, tenho piedade desse computador. O processador dele é de 700 MHz, é uma máquina, tem 512 de memória, não tem HD, está usando o próprio cartão SD, e vocês vão acessar os arquivos que eu vou disponibilizar. Então, baixem só os arquivos que eu vou pedir. Porque senão, ontem, por exemplo, tinha um arquivo bem grande lá. Na verdade tem uma pastinha lá, acho que eu ainda deixei lá. Tem umas pastinhas lá que eu coloquei alguns arquivos AVI que eu baixei no YouTube lá das músicas que eu gosto. Então não baixa esses arquivos não, tá, gente? Porque senão o vizinho seu não vai conseguir trabalhar. Aliás, ninguém vai conseguir. Então, veja, o Raspberry é aquele computador pequenininho que já passou na mão de vocês. Ninguém quis apresentar um projeto de TCC para ele. Por isso ele está praticamente parado e eu estou trazendo para dar aula. Então, eu liguei uma interface de rede, que é a interface dele, no meu notebook. E a outra interface que eu coloquei ali, eu adicionei uma interface USB nele, eu liguei no mesmo switch que vocês. Então eu vou definir o endereço IP para que este computador fique na mesma rede que vocês. Através da outra interface eu também vou ter acesso a ele. Então, por que eu estou explicando esses cenários? E esses cenários vão mudando à medida que nós vamos praticando aqui no laboratório.
para que vocês vejam que é possível. Se alguém tiver alguma dúvida, vai perguntando. Então, olha só, já para o cenário nosso, eu vou usar uma conexão SSH, ou Security Shell. O software que eu vou usar, ou seja, o cliente que eu estou usando para ter acesso ao Security Shell, é o PUTTY, PUTTY. Projeto Open Source, você vai lá, baixa, funciona no Windows, funciona em diversas plataformas. Tem uma interfacezinha para você acessar um ambiente remoto. Você pode também, por exemplo, nativamente no Linux, utilizar o console remoto em linha de comandos para colocar SSH. SSH já é um recurso para você gerenciar o computador remotamente. Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui o IP do computador. Na verdade não é esse o IP, eu coloquei o IP 10.0.0.15. Eu digitei errado ali por causa do meu teclado, não está ok. 10.0.0.15. Porta 22. Vou mandar conectar. Não apareceu nada para você, porque aparece do lado de cá. Esta é a janelinha de console para acessar o servidor, quer dizer, o computador. Vou logar como usuário root. A minha senha é senha, só que eu escrevo diferente. E aí, gente, olha só. Eu preciso ver quais as interfaces de redes que eu tenho ativa. If config. Nós já tivemos uma aula aqui onde vocês viram isso. A gente já está aproveitando para recapitular. Quais são as interfaces que eu tenho? TH0 e TH1. Todo mundo percebeu aí que nós temos? É TH0. E essa interface, por acaso, é aquela que tem o IP 15. 10.0.0.15. Quantos bits que eu estou usando aí para endereçar a rede? Fagner, quantos bits eu estou usando? Quantos bits eu estou usando para endereçar a rede? Então, a gente vê na máscara. 24. Porque 255, 255, 255. Então, eu estou usando esses 3 octetos. Classe C. Na verdade, eu estou fazendo um classless, que eu estou utilizando o endereço de classe A com uma máscara que reduz para somente um octeto de host. Beleza? Como é que eu defino o endereço? E qual é a interface de rede que está sem endereço IP? Então, antes de definir o endereço IP, vocês poderão realizar esse comando complexo para descobrir se tem alguma interface respondendo por esse endereço. Eu estou executando aqui e ele não está encontrando. Ok? Podem fazer isso aí quem quiser. Descobrir se o endereço 250 está disponível. Então nós vamos agora definir o endereço IP da interface. Quem quer me ajudar aí? If config TH1, ou seja, a interface que eu estou configurando 192.168.0.250. Falta alguma coisa? Máscara. A máscara. Como é que eu defino a máscara? Com? 255, 255. NetMask 255, 255, 255.0. Quando eu der Enter, esta interface terá um endereço IP e vocês podem realizar a ping aí que vai funcionar. Eu espero, né? Se o cabinho de rede tiver ok. Pingou? Tá. O ping do meu computador funciona. Claro, né? Tá ali? Beleza. Pessoal, mais adiante, um pouco mais à frente, está no nosso roteiro, eu vou explicar para vocês como configurar compartilhamento de arquivo com Samba.
Não é o objetivo da aula de hoje. No entanto, nós vamos utilizar o Samba, vocês vão utilizar enquanto clientes, através do Windows, para capturar os arquivos que serão necessários. Só que existe a seguinte situação. Como a turma de ontem já veio para cá, muitos de vocês já têm em C, uma pastinha chamada, olha, REC 2, aula 6. Então, antes de tudo, dê uma olhada para ver se em C, já tem essa pastinha REC 2, aula 06. Se tiver, vocês já têm o que vão precisar. Quem não tem, vai acessar o servidor Samba para pegar. O servidor Samba está nesse computador super parrudo aqui. E para você fazer isso, você vai utilizar o o Windows Explorer. Para você acessar esse... Pessoal, olha só. Quando forem acessar o endereço que eu vou mostrar aqui, vai ser solicitado uma senha. Usuário e senha. O usuário é aluno. E a senha é a mesma coisa, é aluno, tudo minúsculo. O nome do computador que vocês vão acessar é esse aqui, ó. /MHS /público Deixa eu ver aqui isso aí. Pessoal, eu não tenho certeza se eu coloquei o Samba para funcionar. O Samba é um processo. Então, tá, beleza. Tá. O meu é que não resolveu o meu nome ainda. Funcionou. Tem umas músicas aí, por favor, não vão baixar não, porque os arquivos são grandes, hein? Vai parar a rede. Se alguém quiser a música, depois deixa o pendrive no meu copinho. Tem umas músicas legais aí, né? Já estou educando meu filho já a ouvir essas músicas. Pessoal, olha só os arquivos que vocês vão copiar. Vocês vão copiar os arquivos que tem... vocês vão copiar o roteiro, o Wireshark TXT, o TCP dump.pcap e o Wireshark.pcap. Resumindo, esses 3 arquivos que eu selecionei aqui. Só façam isso quem ainda não tem os arquivos. E quem já tem aí não precisa. E outra, se todos vocês conectarem no servidor, vocês derrubam o meu servidor. Olha só. Eu vou mostrar os arquivos. Vocês vão copiar só esses arquivos aqui, ó. É o TCP dump, o Wireshark e o roteiro, o Wireshark TXT. São arquivos bem pequenos, se vocês copiarem não vai parar o servidor. O software está instalado aí no computador. Oi? Abram o software Wireshark. O meu Wireshark é mais velho que o de vocês. Pode ser que tenha alguma diferença muito pequena na interface. Vocês já vão adivinhar que o arquivo texto aí abre naquele aplicativo mais pesado e sofisticado da Microsoft, que é o bloco de notas. Melhor que tem. É um dos programas que menos paga. Então, olha só. Essa parte aí de acessar, eu vou cortar fora, porque todo mundo já acessou.
Pessoal, olha na interface do Wireshark. A interface do Wireshark é para que você possa analisar. No caso, eu salvei um arquivo para vocês que é o wireshark1.pk. Vocês vão abrir esse arquivo. File Open. E vocês vão achar o arquivinho aí na pasta que vocês têm, chamado wireshark1.pk. Eu abri o meu arquivo aqui. A gente já teve uma aula de laboratório com o Wireshark, lembram disso? Não lembram? Ah, eu aqui demonstrei só, né? Sim, já? Acho que só abriu. Acho que eu só abri o Wireshark que vocês viram, né? Alguém mais precisa do pendrive? Tá? Olha, quem não tem o Wireshark instalado, está usando o notebook, quer o Wireshark, está aqui nesse pendrive também. O arquivo não é igual? Não, tem o frame 1. Não tem o quê? O primeiro frame não. Não tem o frame número 1? Esse é o 12. Nesse 12? Eu também começo no 12. Então eu vou abrir o peso que você tem. Certo? Vou abrir o peso arquivo que você tem, ó. Open //MDS público REC. Agora é o mesmo. Não. Ué, Acho que você aplicou o filtro. pessoal, olha só. Se você aplicou algum filtro, a outra coisa do Wireshark, se você vier aqui, ó, e clicar aqui em cima de uma coluna, ele coloca em ordem daquela coluna. Aí fica tudo bagunçado. Então, para que todo mundo fique igual, vem aqui, ó, e clica em número. Aí vai ficar ordenado. Então, gente, vocês não vão sair aqui hoje já experts em fazer filtros com Wireshark. O que eu quero é simplesmente demonstrar as possibilidades. Alguns exemplos. Então, olha só. Eu coloquei no arquivo do roteiro um exemplo de filtro onde você vai filtrar endereços e porta. Então, copia esse filtro, cola aqui e clica no botãozinho Apply. Se todo mundo fizer isso, vai aparecer esse conjunto aí de registros do Wireshark. O objetivo de vocês, sem a ela do vizinho, analisando aí, encontrem para mim quais são os frames onde ocorre o frame shape 3 vezes. Vocês vão descobrir aonde tem um frame shape 3 vezes aí. É basicamente você cumprimentar com confirmação. Com confirmação dos dois lados. Olha só, gente. Eu vou clicar em cima do frame número 12, que é o primeiro. Aqui eu tenho, então, o número do frame, o tempo dele, ou quando ele aconteceu, source, que é a origem, destination, endereço IP de destino, o protocolo, qual é o protocolo que foi utilizado para transportar aquela informação, o tamanho, e essa coluna info é uma característica do Wireshark que ele pega algumas informações mais importantes para aquele tipo de pacote e resume para você na frente. Então é muito variante isso aí, vai depender muito do protocolo. Mas você pode observar todos os detalhes clicando embaixo. Observe o que eu faço. Eu vou clicar em cima do frame 12, tem um sinalzinho de mais, e vão aparecer informações detalhadas sobre este frame. Lembrando que frame é um conjunto de bits, uma característica da camada de enlace. Beleza. Na camada de enlace, eu tenho algumas características, por exemplo, se esse frame está marcado ou não está marcado. E aí vocês vão saber que esse frame marcado ou não marcado poderá ser utilizado por um switch gerenciável, para que você tenha um comportamento diferente na rede.
Depois nós temos aqui um conjunto de informações Ethernet, Ethernet 2. Então eu já estou falando especificamente do protocolo da camada de enlace que foi utilizado para transportar esse frame, Ethernet. E aí eu tenho sempre informação de origem e destino. Destination, que é o endereço MAC, o endereço de fábrica, da interface de rede, para onde esse frame está indo. E como a gente já sabe que o pacote originou, a origem dele é o IP 250, então eu sei que esse é o endereço MAC do computador 250, por acaso é esse notebook que está aqui. E depois eu tenho source. Desculpe, gente, eu mandei do 250 source, isso mesmo. O source é que é esse aqui. Aí o tipo de pacote e informações exatamente do protocolo Ethernet. Depois eu tenho o protocolo que foi utilizado na camada de rede, o IP. Qual que é a versão do IP? Versão 4. Qual que é a origem? O IP 250 e o destino, o IP 10.0.0.15. E eu tenho informações sobre o protocolo TCP. Não vou cobrar agora, gente, do protocolo IP, mas a gente viu lá, quando estudava a camada de redes, que eu levei para vocês uma apresentação mostrando quais são os campos desse cabeçalho. Todos esses campos estão aqui, ó, são as informações. O nosso objetivo... algumas coisas importantes também em relação ao IP. As flags que estão ativadas ou não. A verificação do cabeçalho, que é o checksum. O cálculo que foi feito para verificar se esse cabeçalho não está danificado. E aqui já tem uma informação dizendo, good, true. Quer dizer que esse cabeçalho está bom. Eu não tive problemas na transmissão dele. E chegando no nosso objetivo, o protocolo TCP, Transmission Control Protocol. Olha que característica importante. Vocês viram que antes não se falava em porta, falava-se em endereço MAC no primeiro momento, quando você falava da camada de enlace. Depois falava de IP, dentro do protocolo IP, camada de rede. Agora nós já estamos na camada de transporte. Então quer dizer, a partir do momento que você começa a visualizar portas que são utilizadas para diferenciar os dados entre os processos, você está falando da camada de transporte para cima. Neste caso, estamos falando de protocolo exclusivo da camada de transporte. O que a gente tem aqui? Algumas informações. Olha só, a porta de destino, que é a porta de origem é 27311. A porta de onde saiu esse pacote, esse processo. E o destino, 3050. Alguém se lembra aí qual que é a porta 3050? Firebird. É o Firebird. Então, conclusão. Esses pacotes que eu capturei com a Wireshark são pacotes do momento em que se estabeleceu conexão entre o servidor Firebird. E olha só, tem uma informação também importante aqui que é o stream. O que é um stream? Stream é uma sequência de fluxo. Normalmente, você, quando vai acessar um site na web, você entra no browser e coloca lá HTTP, um endereço qualquer e dá enter. O browser faz uma requisição para o servidor web. E o servidor web envia um conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser, por exemplo, uma imagem. Ele vai enviar uma sequência. Esse processo, esse momento que você estabeleceu essa conexão, você trocou informações com o servidor para uma operação só, você tem um streaming. Então o streaming é uma sequência. Então esse pacote faz parte do stream identificado como stream 1. Ok? Então está aqui marcado, o índice desse stream é 1.
E aí vem outras informações, características exclusivas do protocolo TCP. Nem estudamos todas elas, nós vamos estudar mais adiante. Mas as principais flags já estão aqui. E olha só que interessante. Essa flag sim está marcada com 1. Ou seja, quer dizer então que esse pacote foi enviado simplesmente para que chegasse no destino a flag sim. Outra característica importante é que eu preciso saber a sequência desse pacote. Ou seja, geralmente eu tenho um conjunto, uma sequência. Eu tenho essa informação explícita aqui na área de informação, ó. Sequencial, deixa eu colocar em cima desse primeiro. Sequência 0 mandou a flag sim. Quem fez isso? Computador 250. Aí no próximo frame nós já temos o computador IP 115 respondendo a sequência 0 com um conhecimento e pedindo também uma confirmação. Já no terceiro, eu tenho esse reconhecimento, que é a flag ACK, da sequência 1, que foi a sequência que solicitou anteriormente. Conclusão, esses 3 frames são os frames para que o pacote TCP trocasse as flags de conexão que a gente chama de handshake 3 vias. Da mesma forma que isso acontece na hora que você conecta, pode acontecer também quando você desconecta. Então a gente até agora viu como é que analisa. Agora outra coisa interessante é, se você estiver navegando nos pacotes aqui, você vai observar que houve troca de dados. E aí é outro desafio para vocês aí. Quem que observa aí descobre qual o nome do banco de dados ao qual o cliente conectou. Vendas com Pois é, vendas, né? Onde é que vocês acharam? Qual o frame? Ah, tá aqui, frame 18. 15. Ah, 15 também? 15 ele conecta. Na 15. Ok. Pessoal, o que isso quer dizer? Quer dizer que a conexão já tinha sido estabelecida e foram trocadas informações entre os dois hosts. O mais interessante é que essas informações não estão criptografadas. Que o usuário adivinha sem Márcio, não é isso? Oi? Está dizendo aqui, ó, que o banco de dados é vendas. Tem um Márcio aqui no processo que provavelmente é o meu usuário do Windows. Tem um admin aqui que é o nome do notebook, que é o computador. A senha mesmo você não vê porque existe uma criptografia mínima aí, ela está embaralhada aí, mas provavelmente se você usar algum tipo de força bruta, algum algoritmo de tentativa, fica fácil de descobrir. Então nós estamos visualizando o que é que acontece na rede. É como se a gente tivesse com uma visão de raio-x agora observando cada um dos pacotes na rede. A possibilidade que você tem com isso é incrível. Você faz muita coisa. Olha só o que você consegue fazer também. O próximo desafio, gente, é o seguinte. Foi realizado aí um comando select para buscar o total das vendas. Para vocês terem essa conexão aqui, foi a mesma que um dia eu mostrei para vocês aqui no Raspberry. Vocês mesmos cenário. Conectei e executei um comando select. Eu queria que vocês me dissessem quanto tempo gastou o select. Então tem um select para buscar o total das vendas usando a função extract month, ou extrair o mês. O mês é novembro de 2011 e existe uma resposta. Observem e descubram aí quanto tempo gastou o comando select. Quanto tempo o servidor gastou para processar. Vê se vocês acham.
Os frames são do 208 até o 319, para ajudar vocês a acharem. Aqui. Vocês acharam o tempo? Quem conseguiu encontrar aí? Vamos lá, gente. Quem consegue responder? Sim. Ah, sim. Como é que você sabe o que é esse frame? Alguém sabe? Na verdade eu falei, né? Citei qual que é o frame, mas olha só. Alocação do comando. Qual o comando? Select count from vendas where extract igual 2011. Nesse momento aqui, o cliente enviou para o servidor esse pedido de comando. Ele só manda o comando, mas ainda não pediu a execução. A execução mesmo foi quando o método execute foi disparado. Desde esse momento até o frame 319, quantidade vendida, é o tempo que gastou para a informação chegar. O que eu estou querendo mostrar com isso? O que é possível no Wireshark? Eu quero analisar o que está lento na minha rede. A minha rede está lenta, o meu servidor. Aqui você consegue fazer isso, porque você consegue identificar que hora que o pacote está saindo, que hora que o pacote está chegando. Então, é um exemplo de análise que você pode utilizar. Até performance de um sistema você pode verificar aqui. Por isso que muitos programas que analisam o desempenho de rede, de certa forma fazem isso. Eles vão lá, capturam as informações e fazem os cálculos. E você fazendo os filtros, você tem essa informação disponível para processar, gerar relatório, gerar uma planilha de Excel, sei lá, o que você quiser. Pessoal, então, nós já vimos aí como fazer esses filtros. Será que dá para fazer outros filtros? Podemos sim. Uma outra forma simplificada de filtrar uma sequência, eu vou usar o Clear aqui, para limpar o filtro. Eu acho um pacote que é do meu interesse. Eu quero saber se aquele pacote está associado a outros, ou seja, se tem um streaming. Então eu clico com o botão direito e tem aqui, Follow TCP Streaming. Então ele vai seguir o streaming desse protocolo. Clicando aqui, vai aparecer uma tela igual a essa. E aí ele já pega esse stream, ou seja, agora ele está pegando o conjunto dos dados que foram trocados. E aqui você vai ver o que aconteceu. Pessoal, o que dá para fazer com isso? Se você colocar o TCP dump ou o Wireshark para rodar na sua rede, você consegue descobrir o que está passando do protocolo TCP. Lógico, se não tiver criptografado, você consegue ver o que o usuário está acessando de informação. Alguns softwares conseguem pegar esse streaming, que é esse conjunto de dados,
e se for uma imagem, ele pode mostrar a imagem para você. Ou seja, junta todos os bytes que ele tem ali, né, um conjunto de informações, e monta o objeto que precisa ser montado. Neste caso aqui, ele achou um conjunto de textos, que são os comandos que foram trocados com o servidor. Mas este protocolo é um protocolo específico do Firebird. Então ontem, aquela aula que eu falei para vocês, que você pode criar seu próprio protocolo, é o que normalmente acontece. Os programas, os bancos de dados, normalmente têm seu próprio protocolo para trocar as informações de rede. No caso específico do Firebird, a versão 3.0 já desenvolveu uma opção, quando você vai fazer a conexão, você fazer a conexão segura. No caso do PostgreSQL, você também pode ativar essa funcionalidade. Olha, eu quero trocar informação com o servidor, mas eu quero que essa informação seja segura, para que você não consiga visualizar os dados. Você pode juntar o streaming, mas você não consegue decodificar. O que você conseguiria fazer aqui? Se você deixar o Wireshark funcionando e alguém acessar o POP3, você acha a senha. Por isso que é importante usar senhas seguras. Outro tipo de filtro, aqui eu coloquei vários para vocês, olha só. Aqui eu tenho um tipo de filtro que eu utilizei no endereço. Vejam só. Alguém poderia me dizer que endereço é esse? É o MAC. Então eu posso vir aqui, ó, e filtrar um endereço MAC. Por acaso é o mesmo filtro. Então, gente, eu quero saber quais foram os pacotes trocados entre um determinado dispositivo que está na rede e outro dispositivo. Uma dúvida comum: será que esse switch aqui está comunicando com aquele outro? Você pode fazer isso. Filtrar os endereços dele para ver se houve troca de pacote. Se houve troca de pacote, que tipo de protocolo foi usado? Um protocolo que eu preciso ter na minha rede ou um protocolo que eu não preciso ter? Se não precisa, desabilita. Olha o exemplo. Tem um protocolo que eu até coloquei aqui para vocês no descritivo dele. O SSDP é um serviço de descoberta de recursos plug and play desenvolvido pela Microsoft, que no Windows XP, por exemplo, a maior parte das máquinas ele está ativo. Ele tem a sua utilidade, está descrito aqui, mas nem sempre você precisa dele na sua rede, né? Quem quiser desabilitar é só ir lá no Windows, Serviço, desabilitar, de acordo com a instrução, ó, que está lá no site da Microsoft. Você pode desativar esse recurso. Bom, se você quiser filtrar, ou se você quiser visualizar no Wireshark, é só tirar o filtro. São esses primeiros pacotes. Então são pacotes do protocolo SSDP. Pessoal, por que serve isso? Você analisa a sua rede, verifica se está tendo um tráfego muito grande de um protocolo que não tem utilidade na sua rede, vai lá e desativa o serviço. Então serve para você também purificar a sua rede, para que ela não seja utilizada à toa. Há uma recomendação em termos de performance de rede que diz o seguinte: a sua rede não pode ter mais do que 5% de broadcast. Se você tiver transporte de mais de 5% de broadcast, pode dizer que a sua rede está inundada de broadcast. Porque você está consumindo o recurso disponível para trocar informação útil, para trocar informação que pode ser útil, mas não naquele momento. E o que você faz para reduzir o domínio de broadcast? Utilização de switches ou separação de rede. A indicação mais apropriada é utilizar a switch RSA. Beleza? Agora olha só. O próximo passo é o seguinte: se você não quiser ou não puder capturar os pacotes utilizando o Wireshark, às vezes você não tem interface gráfica no seu servidor,
Uma saída é utilizar o TCP dump. Vou dar um exemplo aqui, vou demonstrar para vocês um pouquinho de captura com o TCP dump de uma daquelas interfaces que está funcionando no Raspberry. O comando é bem simples. Eu já vou colocar o arquivo lá dentro da pastinha, essa aqui mesmo. Então o comando é bem simples. TCP dump "-i", a interface que eu quero. Vou capturar da interface TH1, que é a interface que vocês estão conectados. E colocando "-w", eu vou colocar um nome. Eu vou colocar aqui exemplo.pk. Agora eu dou Enter. O TCP dump está capturando. Então, se você quiser realizar um ping aí para o servidor, pode. Tentem fazer um pouquinho aí de utilização dessa rede, apontando para esse servidor. A hora que eu quiser interromper a captura, eu pressiono Ctrl C. Pronto, foi gerado um arquivo. O arquivo gerado, exemplo.pk. Eu posso abrir esse arquivo aqui ou listar cat exemplo.pk. Não faz muito sentido você visualizar o que tem no arquivo. Apareceu o put ali porque eu estou usando SSH, vi algum conteúdo de display que ele teve que traduzir, por isso que ele colocou o put, que é o software que eu estou usando para conectar. A melhor forma de usar isso aqui é, de novo, ir lá no Wireshark, arquivo, abrir e pegar o arquivo que foi gerado. Pronto. Durante um determinado tempo, o TCP dump capturou os pacotes e gerou esse conjunto aqui de relatório. Agora eu posso, por exemplo, analisar outros pacotes. Esse aqui é o protocolo de tentativa de conexão aí no servidor 250. Vejam só. Esse pouco tempo que eu mantive a captura do TCP dump ativo, já gerou um volume significativo de dados. Bom, alguém aí que está com o IP número 2, quem está com o IP 2? Rodrigo. Eu vou fazer vou seguir o que aconteceu. Follow stream. Veja só, estas foram as informações trocadas nesse streaming que a máquina do Rodrigo manteve durante a captura. Veja só que teve uma transferência de arquivo, né? Ou visualização de arquivo, porque o protocolo do Samba, quando você entra numa pasta, ele tem que listar os arquivos que estão lá. Para listar os arquivos, ele manda esses nomes. Então, provavelmente, o Rodrigo acessou a pasta, esses são os arquivos que ele visualizou. Esse fez a cópia, TCP dump, é o conteúdo que ele visualizou. Então, gente, olha só o que vocês podem concluir. Uma vez que vocês têm acesso a uma rede, ou administração de uma rede, vocês têm informação praticamente de tudo que acontece na rede. Outras coisas que vocês podem fazer. Eu coloquei no arquivo alguns exemplos de filtro. São muitos. Eu tenho vários arquivos lá, às vezes eu preciso filtrar e tem que colocar algum filtro específico. Eu quero de determinada porta, de determinado IP, mas que não pode ser de tal computador. Da mesma forma que você pode construir essas expressões no próprio Wireshark, você também pode escrevê-las em linha de comando na frente do TCP dump. A sintaxe varia um pouco, porque no TCP dump é linha de comando, você tem que colocar um parâmetro para cada opção que você quer usar do serviço, mas o Wireshark tem a facilidade de você fazer isso de modo visual. Tem até um wizard, um assistente que ajuda você a identificar ou construir o seu filtro. Normalmente, uma situação interessante que você precisa é a seguinte:
você descobre que alguém está usando o mesmo endereço IP de um determinado servidor. E aí você quer saber quem é essa pessoa. Aí você acha lá esse MAC, põe um filtro e fica monitorando o que está acontecendo. Você pode deixar o TCP dump fazendo isso. Às vezes você está ocupado, você não tem como analisar naquele momento. Por exemplo, você não tem como fazer naquele momento. O que você faz? Joga aqui, analisa, e pelo comportamento do usuário, porque vai ver o que ele está usando, um provável nome que ele deixa escapar, você descobre quem é que está usando. Aí você vai lá na sala dele e fala, olha, você está usando o IP que não podia. Lembrando o seguinte, olha, não vai com muita raiva procurar esse cara que está usando IP, não, que normalmente ele é de TI. É que os usuários normalmente não sabem mudar IP. Quem muda IP deve ser de TI. É um forte candidato a achar um sujeito de TI que mudou o IP. Às vezes ele muda por descuido. Às vezes acontece, ele tem que colocar o IP do firewall, ou ele tem que colocar o IP do gateway. Aí ele coloca e troca. Não presta atenção, coloca o IP do gateway. O que resolve um caso desse? Um switch com o protocolo Spanning Tree para desativar a porta daquele usuário. Se você não tiver switch, você está com dor de cabeça. Você não tem remédio. Vai ter que sair procurando. Algumas ferramentas podem, a partir de análise, descobrir. Mas não vale a pena você manter um software capturando pacotes para descobrir quando é que o usuário está usando IP repetido. É só quando você tem um problema que você tem que tratar. E o resto é conscientização, ensinando o usuário a não fazer isso. E tirando também o direito de acesso do usuário de definir o IP, ou usando o famoso DHCP. Só que você ativa o DHCP, se o usuário tiver direito de mudar, ele vai lá e põe o IP dele. O que normalmente acontece são aqueles que migram, usuário mutante. Ele está trabalhando na sua empresa, em outra, na casa dele, na casa do vizinho, ele carrega o notebook dele, e aí você não tem condição de ir lá e bloquear, porque a senha de administração é dele. Ele chega na sua rede com o IP já, que é o IP do seu servidor, e coloca a plaquinha de rede dele para funcionar, para tudo nessa hora e ainda reclama que está demorando para atender. Está todo mundo tentando resolver qual que é o IP dele, qual que é o IP que está prejudicando. Pessoal, olha só. O desafio agora que eu peço para vocês é o seguinte. Abrindo esse arquivo aqui, TCP dump, ou até mesmo aquele que eu acabei de gerar, eu quero que vocês filtrem para mim o ping. Na verdade, olha, o pedido de ping. Achem aí o pedido de ping. Onde é que vocês vão descobrir como é que se filtra isso? No próprio roteiro. O roteiro tem vários exemplos aí que vocês vão ver qual deles vocês usam. Quem é que está realizando ping? Olha só, aqui embaixo do texto aí do protocolo, eu coloquei vários exemplos de filtro para você usar no Wireshark. Você pode fazer filtro com endereço IPv4. Pode fazer pelo número decimal do protocolo. Essa questão aqui desse número decimal do protocolo é o seguinte. Existe um conjunto de informações para fins de gerenciamento e uma base de dados para isso, que é a MIB, Management Information Base, e lá todos os protocolos, dispositivos, recursos, hardware são classificados. Eles têm um identificador, como se fosse um registro. A partir desse protocolo, a gente vai ver mais adiante em gerenciamento, é possível descobrir que tipo de equipamento, que tipo de protocolo. Então, você tem uma codificação para os protocolos. Tá? O protocolo IP, o número dele é 1. No caso de IPv6, olha só, IPv6 ponto o endereço. No caso de você filtrar uma porta de origem, TCP ponto porta de origem, o source port, destination port. No DP, simplesmente colocar o dp.port o número da porta. Pessoal, para você dizer que é igual, você usa igual, igual. Se você quiser colocar end, você escreve end ou você coloca duas vezes o e comercial.
Essas regrinhas o próprio Wireshark também ajuda você. Onde é que ele ajuda? Olha só. No Wireshark você tem essa opção aqui, ó, Expression. Aí aparece uma telinha aqui do outro lado da tela. Olha só. O Wireshark disponibiliza uma biblioteca de filtros pré-prontos para que você possa usar. E ele também disponibiliza as operações que você pode usar. E aí você vai criando filtros. A pergunta minha é: quem conseguiu achar o PIN? Achou? Usou esse aqui? Usei só esse ponto tape só. Ah, tá. Tá bem. Mas olha, eu quero filtrar esse MP do tipo 8. Eu venho aqui. Veja bem que esse construtor de expressões é inteligente. Se você digita um filtro inválido, ele já coloca o fundo vermelho. Você manda aplicar. Todos os pins estão aí. Ok, gente? O que mais? Agora eu tenho o desafio. Lembram que eu falei para vocês daqueles programas para jogar pedra, tesouro e papel que eu mostrei ontem? Então olha só, a gente pode entrar num acordo aqui. O meu servidor, o mesmo que está ligado com vocês aí, é Linux. Não tem como eu rodar esse binário. Então a gente pode eleger um ou outro aí para rodar o servidor, que é o PTP Server. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar um pouquinho. Gente, não é jogar muito não, só um pouquinho. E capturar. E aí, essa captura, nós vamos analisar. Aí, como eu não vou estar jogando, e o Raspberry vai estar sozinho, eu também vou fazer a captura pelo TCP dump. Tá? A questão é que para isso vocês precisam pegar o programa. E o programa está lá no servidor.